Se você ainda não é inscrito no canal, crava um like, se inscreva e ative as notificações. No quarto episódio, nós vamos abordar um pouco dos altos e baixos da profissão que eu escolhi, que é a narração esportiva. Pois é, se você ainda não se inscreveu, crava um like, se inscreva e ative as notificações. Então vamos contar um pouco, a minha ida lá para a rádio Cuiabana FM 95,9, que hoje é a frequência da CBN Cuiabá, e lá tive, como falei no episódio anterior, no terceiro episódio, e agora estou falando aqui no quarto, falando da minha primeira experiência como narrador numa rádio, numa equipe profissional, diferente da equipe do bate-bola, que só transmitia campeonatos amadores. Então, quando o João Roberto fez o convite para mim, que eu fui para Cuiabana e conheci lá os profissionais, como o Rodrigo Sérgio, o Adilson Gonçalves, o Edson Prates Meira, que era o coordenador, e era um cara assim muito cri-cri, como eu falei no último episódio. Mas era assim, um cara que brigava pela perfeição de uma transmissão, a colocação no termo de português do profissional, Só que assim, não sei qual que ganha mais aí, Depois eu vou fazer essa comparação mais da frente. Porque eu tive outros coordenadores maravilhosos também de equipe esportiva, que também tinham esse naipe de perfeição. Na Cuiabana FM, no final de 2007, eu cheguei de narrar narrei acho que foi 4 jogos pela Cuiabana FM. O primeiro foi a vitória da Luverdense sobre o Dom Bosco no estádio do Trinha, que eu relatei no último episódio, certo? Aí depois teve um campeonato no tênis clube, que também narrei pela Cuiabana. Aí depois teve um jogo preliminar, da fase da Copa FMF, que foi a final do Sub-17 misto e Vila Aurora. Não tenho áudios, mas tem aí imagens, fotos minha narrando, inclusive foram publicados no jornal, na matéria, na coluna do saudoso Pulo da Silva, que vocês estão vendo aí agora. E paralelo a isso, também narrei uma única partida, parece que foi de Operário e Luverdense. Luverdense estava começando, terminou em 0-0. Não gritei gol nesse dia. Só que aí, começou lá na equipe da Cuiabana FM uma certa ciumeira, Porque o Edson Prates, como eu falei, já é falecido. Ele pegou Covid, acho que em 2022, e veio a ser cometido pela Covid e veio a falecer. Também ele fumava muito, então o pulmão já devia estar comprometido. E nesse período, o Edson Prates, como eu disse, ele cobrava muito seus profissionais, e ele queria muito que todos nós, além de bom português, tivéssemos conhecimento da causa, bem informado. Mas também, algumas vezes, ele também extrapolava. Repórter tem que trazer caneta, papel, narrador caneta e papel, e também tem que trazer pilha, tá? Porque eu tô cansado de colocar pilha. Por aí já comecei a discordar da história. Porque se ele representa um parlamentar que tem verba, se ele ganha, então ele que deveria arcar com a despesa dos equipamentos. Então isso aí foi uma das coisas que eu comecei a não gostar ali. Aí a minha saída, assim, não bem a saída, ainda já no ano de 2007, foi o não comprometimento com o pagamento. Porque prometeram uma coisa, davam outra e exigiam muito, Ou seja, a equipe Show de Bola só tinha pose e poder. Pose de uma equipe de rádio esportiva, Poder, porque tinha por trás o deputado Sérgio Ricardo, que bancava o horário, bancava tudo. E também na época, ninguém sabe, ele conseguiu
unificar duas cabines que eram para rádio, lá do setor de rádio, dedicado para as rádios de Mato Grosso, para a equipe, né? Porque tinha dois comentaristas, inclusive o saudoso Luiz Carlos Beleza trabalhou comigo na época, né? Fez muitas locuções comigo lá, era um bom comentarista até, o Luiz Carlos Beleza. E por fim, trabalhavam dois comentaristas. Também trabalhava lá o professor Ademir Moreira, às vezes era convidado, o saudoso Boulanger, grande professor Boulanger, né? Foi craque no futsal do passado aqui no Mato Grosso, foi também professor da universidade. Então essa galera fazia parte da equipe Show de Bola, patrocinada na época pelo deputado Sérgio Ricardo, que é da comunicação. O deputado Sérgio Ricardo, quando veio para Mato Grosso, começou a sua carreira no rádio e deslanchou politicamente. E então, o problema da minha rusga lá foi a questão do não pagamento e também de uma coisa interna, né? Começaram a me chamar de estrelinha, disso. Acabei abandonando. Aí entrou a figura do saudoso Luizinho de Lima, que na época também tinha saído da equipe do bate-bola, que na época também havia saído do amadorismo no ar e resolveu tocar a vida dele profissionalmente. Ele narrava lá no Dom Aquino, campeonato da LCB, lá no campo da ProSol, né? E também no campo do Jardim Paulista. E tinha lá os jogos que ele narrava por fora, né? E ele me convidou: Igor, vamos fazer uma parceria, cara? Eu vou deixar você narrando aí, eu nem estou com vontade de narrar, quero que você comente. Aí ele me levou também, na época, na verdade, antes dele, a minha amiga Porfíria, irmã da Sônia Carmona, que é funcionária já, acho que aposentada do Sindicato do Tribunal de Contas, me convidou para narrar o campeonato do Sindicontas, né, do Sindicato dos Trabalhadores, Servidores do Sindicato do Tribunal de Contas. E foi uma época em que eu narrei 4 meses de campeonato, eram 4 jogos por sábado, os jogos eram acho que eram todos os sábados, e aí nesses 4 meses a gente ganhava um cachê lá de R$150, cara. 2008, salário mínimo estava na faixa de quase 400, não me falha a memória, então você ganhava basicamente 30% de um salário mínimo num final de semana. Ao mês já dava para me pagar a minha faculdade. Então foi um ano assim de vacas gordas. Então por isso veio a birra do pessoal da Cuiabana, da equipe Show de Bola, por eu não aceitar algumas vezes. Tanto é que uma vez, num sábado que eu ia narrar no Sindicontas, já era a fase final, o João Roberto me liga: Igor, Edson Prates precisa urgentemente de um narrador para viajar para Cáceres. Precisa, tipo assim, sabe, pressão. Falei: olha, não vou narrar, já tenho compromisso. Se falasse comigo antes, eu podia até não ir, mas não vai dar para mim. Ah, tudo bem, falou. Então aí veio a birra, né? E aí aos poucos eu fui saindo da equipe Show de Bola, até que eu terminei a minha conclusão lá no Tribunal do Sindicato, Tribunal de Contas, né? Onde os servidores faziam campeonatos lá, alguns levavam nomes de clubes do futebol brasileiro, e assim encerrei lá. Eu, Luizinho de Lima, Dona Maria de Lourdes também participou lá fazendo comentários. Eu acho que foi uma das primeiras mulheres a trabalhar na locução esportiva no futebol amador, né? Apesar dela, veio outras também aí que eu não sei recordar, mas que eu trabalhei foi a professora Maria de Lourdes. Então, nesse período, né, terminou o campeonato Tribunal de Contas, saí, afastei da equipe Show de Bola. Aí, antes de concluir esse desfecho, eu narrei pelo Amadorismo no Ar de Claudio Kieski a final, aliás, era uma preliminar que também era final de uma grande final lá no Estádio Dito Souza, aonde eu conheci o saudoso Carlinhos Bergamasco.
Ele que foi dirigente da Liga Master, que organizou toda a Copa Gazeta de Futebol Master, realizado pelo Grupo Gazeta de Comunicação, né, que tinha um aval aí do João Dorileu Leal. E ele, na época, fazia parte, entregou a equipe de ouro do Rádio Mato Grossense, que pertencia à Rádio CBN, antigamente era a Rádio Gazeta, e eu ouvia muito a equipe de ouro. E aí eu trombei com ele lá depois que eu narrei. O Carlinhos Bergamasco falou: olha, você é bom, garoto. Você narra bem pra caralho. Desculpa a expressão. Quero levar você pra equipe de ouro. Falei: equipe de ouro? Ele falou: eu faço parte lá. Vou te apresentar pro nosso coordenador, Davi César. Eu não conhecia Davi César. Só ouvia falar de nome. Na época eu tinha o quê? 20 anos. Estava no segundo ano de jornalismo. Aí saí da equipe Show de Bola, terminei meu contrato lá no Sindicato Tribunal de Contas, ainda narrei alguns jogos amadores com o saudoso Luizinho de Lima, que por sinal era um cara fiel, diferente de outros profissionais que eu trabalhei aí, que sempre atrasava o pagamento, né? Falava que não tinha passado, sentava no dinheiro, vamos falar como português claro. Até que a gente fez um torneio final de ano, rateamos lá 150 para cada um, foi uma maravilha. No fim do ano, eu peguei o contato do Carlinhos Bergamasco e liguei para ele. Falei: e aí, a equipe de ouro não voltou esse ano? Falou: não, vai voltar em 2008. Janeiro eu vou te apresentar para o Davi César. Aí em janeiro de 2008, era uma manhã fria, combinei de encontrar com ele no escritório do ex-deputado René Barbour, da qual ele era assessor dele, né? Perto ali da Torre da Oi. E lá encontrei com ele, de lá a gente deslocou até o Grupo Gazeta. Chegamos na redação do Grupo Gazeta, ele falou: senta aí, espera que eu vou chamar lá conversar com o Davi César. Conversou uns 10 minutos com o Davi César, e aí o Davi César saiu para pegar um copo com água, me cumprimentou, depois voltou lá para lá. Aí, minutos depois, o Bergamasco me chama, eu entro dentro da sala do Davi César, e eis que o Davi fala para mim: Igor, sabemos que você é estudante de jornalismo, que você é narrador, e quero te dizer que espaço para mim mais um narrador aqui não tem como, até porque já temos aqui Antônio Sérgio e o Rubens Neves, e por sinal, eu gostava muito das narrações do Rubens Neves, eu ouvi muito narrações, então eu ia trabalhar, bem dizer, com um ídolo ali. Então, passados isso, a conclusão veio: Igor, você vai trabalhar como estagiário, você vai cobrir o dia a dia dos clubes, você vai trazer as informações no programa e automaticamente você vai ter oportunidade de aprender com os profissionais que temos aqui. Muita coisa boa. Tudo bem, encarei aquilo como uma coisa boa, né? Remunerado, por sinal. Ia ganhar ali uma ajuda de custo que pagam para os estagiários, né, da minha área jornalística. E por fim, conviver com os profissionais: Paulo Sérgio Cardoso, Rubens Neves, César Augusto, Augusto Roberto, garoto esperto, que na época trabalhava lá também, Antônio Sérgio, Roberto de Jesus César, o Careca, e o técnico de externa, Odílio Martins, que também já é falecido, né, devido a complicações da Covid. Fui para lá, trabalhei 2 meses, mas enfrentei desafios, né? Eu ainda era cru, não tinha aquela esperteza que tenho hoje, né? Depois de um tempo, né, de vida como setorista. E tomei muita barriga, né? Barrigada, que falava no termo jornalístico. Eu, na época, inexperiente, no período que eu fui despedido até pelo Davi César, eu não noticiei o furo de um técnico do Operário que tinha caído após uma derrota para o time do misto. E aí o Davi me chamou lá na sala, falou: olha, Igor, infelizmente vamos ter que abrir mão de você,
tomamos 2 furos, isso não pode acontecer, é uma equipe séria, a gente tem patrocínios e tal, então a gente não tem raiva de você, pelo contrário, a gente gosta de você, pessoal que acha você super legal. E assim, saí da equipe de ouro, né? Saí triste demais, arrasado. Primeiro, por não ter atingido o ápice que eles queriam, e também por não ter alcançado o objetivo como repórter pista, ou talvez ter ingressado no jornalismo da TV. Que ali, na verdade, era uma espécie de laboratório para lapidar, para entrar para o jornalismo do Grupo Gazeta. Essa que era a verdade. Escrever bem, falar bem, isso é notório. Fiquei 2 meses parado. Até que um dia, não sei o que deu na minha cabeça, falei, vou lá ver o treino do Operário, no Carrapicho na época, né? E chegando lá, encontrei com um amigo, que hoje é narrador, né? Na época ele era repórter pista, Lacerda Sintra. Excelente repórter pista, trabalhei com ele. E o Lalá, como era carinhosamente chamado, né, conhecido, falou, você tá parado? Eu falei, tô parado. Cara, eu já ouvi você narrar algumas vezes aí, amador, narrar profissional. Pô, o pessoal da CBN não te deu oportunidade pra você narrar lá, cara? É sacanagem. Eu falei, pois é, Lalá. Olha, eu vou falar com o Pop sobre você. Aí eu sei que nisso também entrou o Rosenil Luiz, e o Rosenil falou, vamos narrar lá no Campo do Bode. Estava começando o Campeonato do Bode. Eu narrei algumas partidas lá. E nesse dia, o saudoso Edson Pop, que era coordenador da equipe de esportes, já havia lá 6 anos na Rádio Cultura, foi lá assistir o jogo e me ouvir. Ele ouviu e já mandou um recado pro Lacerda. Falou, Lacerda, o menino é bom, vamos trazer ele para a equipe. Aí o Lacerda falou, vamos lá marcar para você falar com o nosso coordenador. E fui. Edson Pop, uma excelente pessoa, saudoso Edson Pop, tinha uma categoria para conversar, para expressar. Pena que, devido aos problemas de glaucoma, né, de um acidente com um spray de pimenta que ele sofreu lá na decisão no estádio Lutero Lopes, em Rondonópolis, de misto e união, isso veio acometer o glaucoma dele e ele veio a perder a visão. Então ele falou, olha, o Igor, o Joel e Zulu serão os narradores titulares. Pelé, Rosenil e Lacerda, os repórteres. Loemil vai comentar e eu de vez em quando vou comentar. Já estávamos preparando para o segundo semestre da Copa, que não era FMF na época, era Copa Mato Grosso, e a Série C do Campeonato Brasileiro, da qual a Luverdense e o Misto estavam participando, né? Misto num grupo e a Luverdense em outro grupo. Então, aquilo para mim foi automaticamente uma vitória, uma vitrine, voltar para a Rádio Cultura narrando profissionalmente. E também, meu amigo, foi um motivo também para me vingar isso, no meu pensamento, da equipe de ouro do Grupo Gazeta. Tanto é que me arrependi de ter pensado em vingança, porque eu comecei a tratar eles, o César, que não tinha nada a ver com isso, os outros profissionais lá, com indiferença. Principalmente até o Odílio Martins, o saudoso Odílio Martins, que um dia falou, eu tô ouvindo você, quando não tô trabalhando, você não manda alô pra mim? Também tive uma coisa particular aí com o Odílio Martins, que eu não vou citar aqui, que também me magoou muito e eu também fiquei meio brigado com ele. Brigado assim, entre aspas, né? A gente cumprimentava durante o jogo, mas a passagem lá foi brusca. Então, automaticamente eu narrei lá vários jogos, inclusive um jogo que me marcou muito foi a vitória do Misto sobre o atual sobre o campeão na época da Série C, o Atlético Goianiense, que foi pelo placar de 2-1. Lá vem o time do Misto avançando
Foi derrubado, Odil, é falta em cima dele. Falta em cima do Odil, falta que favorece o time do misto em longa distância. Preocupação do setor defensivo ali do Atlético Goianiense. Se prepara Cal para fazer a cobrança da falta. Tomando distância Cal, próximo da bola também tá ali o Robinho próximo da bola, pode ser agora um grande momento autorizado. Vai partir Cal, correu, bateu! Stop! Gol! Agora no placar, Mistão desencanta. Mistão vai quebrando a invencibilidade do Dragão Goiano. Mistão na frente. Mistão marcando o primeiro gol. Alvinegro da Vargas fazendo a diferença aqui no Estádio Verdão. Olha a vibração da torcida. Acreditando, acordando. O Tigre está rugindo no Estádio Verdão. Na Série C do Campeonato Brasileiro. Pode ser hoje a grande esperança que renasce no time do misto. Pode ser hoje que o Mistão vai avançando, vai conseguindo o sonho do acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Indivíduo competente esse Cal, Rodenil. E o Mistão quer mais, vem preparando o time do Alvinegro da Vargas, vencendo pelo placar de 8-0. Quer mais o misto? Olha o cruzamento, levantou na grande área para o Odil, ajeitou para Jean! Gol! Bateu por baixo do goleirão Márcio do Atlético Goianiense, que nada pode fazer. Vai fazendo a festa aqui no Estádio Verdão. A torcida boca suja, o comando zero. Vai fazendo a festa aqui no Estádio Verdão. Mistão, ganhando agora, ampliando o marcador para 2-0 no placar. O jogo vai pegando fogo. É o Mistão dominando o jogo e mostrando pro Atlético Goianiense quem manda no Estádio Verdão, quem manda aqui em Cuiabá. Dá-lhe misto, dá-lhe Mistão do meu coração. Mistão na frente, 2-0 ao placar, Rosi. Já vamos chegando no finalzinho desse primeiro tempo de jogo. Olha o Gil pela direita, ajeitou para trás para Marcão. É gol! Gol do Atlético Goianiense. Marcão marca, desconta para o time do Atlético Goianiense. 2-1 ao placar, Mistão ainda está na frente. O Atlético vai descontando já no finalzinho do jogo. Dá para segurar, Mistão. Segura o placar. Então, foram 11 jogos pela Série C. Foram 3 jogos pela Copa FMF, totalizando aí 14, 15 jogos que eu narrei pela Rádio Cultura no segundo semestre de 2008. O pessoal da equipe do Sérgio Ricardo me procurou antes de eu estrear pela Rádio Cultura, pela equipe de esportes do Edson, coordenado pelo Edson Pop. Na época eu tinha acertado uma cota com o Edson Pop e eu estava ganhando esse dinheiro. Só que aí o pessoal do Sérgio Ricardo veio atrás de mim com a intenção de me tirar de lá. Inclusive o pai do saudoso Rodrigo Sérgio, o seu Adelmo, veio na porta de casa e falou: o Edson falou que te dá 10 cotas, R$300. 300 reais era um grande dinheiro na época. Do salário dele, era metade de um salário. E você tem direito aí a quantos textos foguete quiser. Texto foguete na época você falava assim, por exemplo, Bingolim Materiais de Construção, já era um texto foguete. Você cobrava R$20, R$30, só para transmissão. Aí eu falei, não vou. Mantive minha... liguei pro Rosenil, liguei pro Lacerda, liguei pro Pop. E eles falaram, se você aceita, meu amigo, você ia se queimar no mundo. E aí, quando eu vou narrar um jogo misto e Operário de Mato Grosso do Sul, lá no Verdão, encontro com o saudoso Dudu, que também fazia parte da coordenação da equipe de esportes. Era um pouco mais
humano do que o saudoso Edson Pop, né? Ele falou: Igor, eu também ajudo com metade do meu salário, já te dou um salário mínimo, mais cota, mais... Vamos para a equipe nossa. Falei: Dudu, eu sou homem de palavra. Eu fechei com a equipe do Edson Pop, da Cultura, vou fazer para a Cultura. Então não teve jeito, né? O Joel acabou indo para lá, só que aí ele se lascou. Acabaram colocando ele na geladeira. Ele só fazia participação por telefone, dava lá os textinhos foguete dele, mas quando era para ele narrar ou fazer reportagem, ele não era escalado. Então, foi assim esse drama de altos e baixos que eu vivi lá no ano de 2008, né? Pela equipe da CBN, pela equipe da Rádio Cultura. E aí, em novembro, meu amigo Marco Antônio de Matos me liga falando assim: Igor, saiu a concessão da rádio, vamos montar a rádio. Na verdade, já tinha saído em 2007, né? E ele já estava começando a construir a rádio lá no bairro Água Vermelha. Colocar antena, montar o estúdio, e assim foi inaugurada a rádio Estação VG. E como estava aquele problema lá na equipe do Pop na Rádio Cultura, e aí quem acabou assumindo lá uma outra equipe de esporte era o companheiro da equipe Rosani Luiz, junto com o Lacerda e outros companheiros, que assumiram o esporte. E o Pop, por problemas devido na visão, que depois ele veio ser acometido com a cegueira, ele afastou dos microfones. E aí, não tinha alternativa a não ser começar em Várzea Grande. E quem foi para lá? Joel Roberto. Juntamente com o Joel Roberto, começamos uma nova parceria na Rádio Estação VG, que durou aí cerca de 1 ano, né? Aí depois o Joel acabou saindo da Rádio Estação VG e migrando para a Rádio Cultura de Cuiabá. Também na Estação VG fui altos e baixos. Comecei só a narrar futebol amador, noticiava pouco do profissional, porém, entretanto, todavia, infelizmente, fiquei fora do rádio profissional, comercial, narrando os campeonatos mato-grossenses. Então, a definição desse 4º episódio é essa. E no próximo episódio eu vou falar aí como que foi os altos e baixos, né, na rádio Estação VG, como que o Dino Portes, hoje grande narrador, assumiu a equipe e fez o sucesso que fez nos últimos 10 anos que ele ficou à frente. E a minha volta de novo, já no ano de 2010, na Rádio Cultura de Cuiabá, como profissional registrado. Se você chegou até aqui e não cravou um like, crava um like, se inscreva e ative as notificações. Forte abraço!